que um arcanjo como Miguel, com todo o seu poder, escolheria a submissão em vez da rebelião. Porque Deus mesmo teria que esconder um túmulo de um líder tão amado quanto Moisés. Junte-se a nós nesta jornada surpreendente, onde desvendamos as verdades escondidas e revelamos como essas histórias milenares ainda ressoam em nossas vidas hoje. Você não vai querer perder nenhum segundo. Fique conosco e vamos juntos explorar os mistérios mais profundos da fé e da história. Judas, no versículo 9, faz referência a um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar das Escrituras. Houve uma luta ou disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés, mas os detalhes dessa contenda não são descritos em Judas capítulo 1, versículo 9. Está escrito que mesmo o arcanjo Miguel, ao debater com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir uma condenação ofensiva contra ele, limitando-se a dizer: "O Senhor te repreenda." Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentando sobre o que achou do vídeo, compartilhando com amigos e familiares, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim, você também faz parte da família Histórias Sem Fim e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Este acontecimento é narrado no livro de Judas. Aqui, Judas nos revela um incidente que não se encontra em outra parte da Bíblia. Naturalmente surge a pergunta de onde Judas obteve essa informação. Alguns acreditam que ela tenha sido transmitida por tradição, mas não temos conhecimento concreto sobre o motivo da disputa entre Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. Não é improvável que Satanás quisesse conhecer o local para construir um santuário ali, e assim Israel poderia acabar se voltando para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo dessa forma de idolatria, mantendo o local do sepultamento em segredo. Em Daniel, capítulo 10, versículo 21, lemos: "Mas eu, Gabriel, o que está inscrito no livro da verdade, não há ninguém que se mantenha firme comigo e se fortaleça contra estas forças espirituais hostis, exceto Miguel, o seu príncipe, o guardião da sua nação." A simples menção do nome Moisés evoca diferentes imagens na mente das pessoas. A morte de Moisés é envolta em certo mistério na Bíblia. Antes de continuarmos, gostaríamos de fazer uma pausa para um recado especial. Nosso canal precisa do seu engajamento para crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentando sobre o que achou do vídeo, compartilhando com amigos e familiares, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Assim você também faz parte da família Histórias Sem Fim e nos ajuda a espalhar o amor de Jesus pelo mundo. Vamos continuar. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força diminuída. Apesar da idade, Moisés ainda estava no auge quando foi chamado para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Ele conduziu os israelitas até a beira de Canaã e teve a oportunidade de vislumbrar a terra, mas não lhe foi permitido entrar nela. No final de sua vida, Deus permitiu que Moisés visse a terra pela qual havia deixado o Egito. Ele subiu o Monte Nebo, saindo das planícies de Moabe até o topo do Pisga. O cume do Monte Pisga está a cerca de 4.500 pés de altura, quase 1 km. Não é comum encontrar homens de 120 anos escalando montanhas, quase 1 km de altura, e ainda contando a história. Mas Moisés conseguiu. Ele escalou, usando as mãos e os pés. Não havia trilha larga o suficiente para ele, mas ele também não precisava de uma. Se você está se perguntando em que condições ele estava, esse feito já diz muito.
Ele sabia que estava prestes a falecer, pois Deus havia lhe dito, e Deus já havia preparado outro homem, Josué, para sucedê-lo antes de sua morte. Pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida, a pesada responsabilidade de guiar a nação foi retirada de seus ombros. Moisés pôde subir cada passo da encosta com os ombros aliviados. Ele estava ciente de que a qualquer momento poderia dar seu último suspiro. Ao contemplar pela última vez a terra prometida, um pedaço de terra que ele nunca pisaria, era isso que ele mais esperava. E então foi isso. Deus o queria em casa. Moisés entregou o Espírito e morreu conforme a palavra do Senhor. Ele faleceu sozinho, mas em paz. O relato de seu falecimento está contido nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio. A morte tem um jeito de colocar as coisas em perspectiva, não é mesmo? Que maneira de viver com 120 anos e sem óculos, 1 século e 1/5 de vida, e sem necessidade de muletas. Moisés nunca ficou sentado numa cadeira de balanço, passando linimento ou tomando ensurió. Como os israelitas sentirão falta do sábio conselho de seu falecido líder. Sua atuação entre eles despertou emoções tão intensas que levaram 1 mês inteiro para lamentar sua morte após sua partida. Mas finalmente esse luto chegou ao fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Após a morte vem o enterro, e assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das afirmações mais notáveis sobre toda a carreira extraordinária de Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, lemos: "E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, oposto a Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde é sua sepultura." Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus pessoalmente enterrou. Você sabia disso? O Senhor então escondeu o túmulo. Por que ele fez isso? Porque esse túmulo teria se tornado um santuário. Ainda estariam trilhando um caminho até o Nebo hoje, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo vários passeios e talvez até operando um bonde até lá, com uma grande faixa proclamando o lugar de sepultura de Moisés. Então foi ocultado. Isso é tão crucial para o Senhor que até provocou um confronto angélico. Mas o ponto importante é este: mesmo que Miguel seja um arcanjo, aquele que Deus usará para lançar Satanás do céu, ainda assim, ele não presumiu falar de forma repreensível àquele que governa no reino dos demônios. Ele deixou toda repreensão para Deus. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, está escrito: "E houve guerra no céu, Miguel, o arcanjo, e seus anjos guerreando contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e não prevaleceram. E não se encontrou mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente que é chamada de Diabo e Satanás, enganador e sedutor contínuo do mundo habitado. Foi lançada à terra e seus anjos foram lançados com ele." Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse como um anjo guerreiro que luta em combates espirituais. A palavra arcanjo significa anjo de mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado em todos os 3 livros como alguém que combate, resiste ou se opõe a espíritos malignos e principados. Miguel é o nome desse arcanjo. Quem se compara a Deus? Ele é apresentado a nós pelo profeta Daniel. Miguel se recusou a emitir um julgamento presunçoso. Em vez disso, anunciou apenas a repreensão de Deus. A linguagem dessa repreensão combina com Zacarias, capítulo 3, versículo 2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Em Zacarias 3, lemos: "Ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda." Apesar de seu grande poder,
Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, sua submissão a Deus se torna ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca é destinada a tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do anjo Miguel não estava em disputa, como mostra a última menção a Miguel, o arcanjo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Quando Satanás é expulso do céu, Miguel e as forças do céu derrotam o dragão. Satanás e o diabo são atirados à terra, lá enfurecido. Satanás parte para guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém firme seu testemunho sobre Jesus. O confronto é um mal necessário. Ninguém gosta dele, mas deve ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessário. Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerava seu cargo e posição com reverência. Lúcifer foi criado como a criatura mais elevada. Esta é uma lição que tanto você quanto eu precisamos aprender. Muitos cristãos ainda têm que aprender a se curvar mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas, Ele é o Criador, o que nos dá o direito de questionar qualquer coisa que Ele faça. Lembre-se, a prosperidade com Deus não é apenas um sonho distante, é uma promessa à espera de ser cumprida. E com este guia, você está um passo mais perto de torná-la realidade. Sua história de sucesso começa agora. Agradecemos sinceramente por dedicarem seu tempo para assistir ao intrigante vídeo sobre a luta pelo corpo de Moisés. Compartilhar este conteúdo valioso pode proporcionar a outros uma oportunidade única de explorar mistérios bíblicos e aprofundar sua compreensão espiritual. Ao compartilhar, você não apenas enriquece a jornada de outros, mas também promove a disseminação de conhecimento inspirador. Não deixe de convidar seus amigos e familiares a se juntarem a essa jornada fascinante. Compartilhe este vídeo e ajude-nos a expandir essa comunidade dedicada à exploração de mistérios profundos da fé e da história. E para mais revelações e desvendamentos, não perca o próximo vídeo que aparecerá na tela. Cada vídeo é uma nova aventura e sua participação é essencial para continuar explorando o desconhecido. Assista, compartilhe e continue conosco nessa empolgante jornada.